Fala, rapaziada, saudações vascaínas, e finalmente o torcedor vascaíno consegue acordar tranquilo num dia após o jogo do Vasco. Finalmente estamos voltando a acreditar nesse acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 4 pontos separam o Vasco do G4 da Série B. O Vasco muito bem, 2 vitórias consecutivas, há 4 jogos sem perder. O dinizismo tá aí, realmente um time diferente, um time que sabe jogar bola e principalmente um time que joga como Vasco da Gama, um time que se comporta como time gigante, um time que realmente tem o domínio do jogo durante os 90 minutos. E isso é o importante e é isso que empolga o torcedor vascaíno. E falando em torcida, antes da gente começar de fato esse vídeo, de trazer as últimas novidades, falar sobre essa partida, falar sobre tudo que rolou no dia do Vasco ontem, dá uma olhada aí nesse espetáculo do torcedor ontem em São Januário. Então, realmente, rapaziada, essa torcida é diferente. Somos apaixonados por esse Vasco da Gama. E é dessa maneira que a gente começa esse vídeo de hoje. E é claro, se você aí que está assistindo o vídeo acredita nesse acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, deixe o seu comentário. Eu quero saber se você acredita que verá o Vasco na Série A no ano que vem. Coloque aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva. Sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like. Infelizmente, como eu venho falando, o YouTube não está notificando os meus vídeos, então o seu like é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Então se inscrevam, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like e o seu comentário, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre Vasco da Gama, mostrar o recado que o Fernando Diniz mandou para você, torcedor vascaíno, e muitas outras novidades. E é claro, começar falando sobre a situação do Vasco na tabela da Série B. O Vasco atualmente é o 7º colocado da segunda divisão, acabou dormindo aí nessa posição, né? Porque o Vasco abriu a rodada ontem, ainda tem 9 jogos para acontecer, mas com essa vitória o Vasco dormiu na 7ª posição e está a apenas 4 pontos do G4, que no caso é a equipe do CRB, a 4ª colocada da segunda divisão, a 4 pontos do CRB e a 5 do Goiás, ou seja, o Vasco terminará essa rodada no máximo a 5 pontos do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma notícia importantíssima. Próxima partida do Vasco contra a equipe do Confiança, domingo às 6h15. Além do Confiança, iremos enfrentar no dia 9, sábado, 4h30, no Castelão, em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa, também fora de casa. E as outras 3 partidas dessa série de 5 será Coritiba em casa, Náutico fora e CSA também em São Januário. Uma série importantíssima. Hoje, então, fiquem ligados também, né? Claro, para secar, porque temos que secar aí equipes como CRB, que enfrentará o Náutico fora de casa, Avaí e Londrina em casa, Coritiba e Confiança lá no Couto Pereira e Guarani e Cruzeiro lá no Brinco de Ouro na casa do Guarani. Ou seja, torcedor, fique de olho, secador ligado, para que a rodada também seja boa para o nosso Vasco da Gama. Mas vamos lá, né? Falar sobre essa partida de ontem, uma partida importantíssima. O Vasco realmente muito bem. Ontem compareceram aí a São Januário 3.189 torcedores, né? Uma renda de R$ 55.646 para o clube, uma renda importante que pode ajudar aí pelo menos a pagar alguns salários dos funcionários. É isso que a gente espera que aconteça. Inclusive, antes da partida, um dos funcionários acenderam um incenso atrás do gol, né? Isso realmente está virando tradição dentro do Vasco, sempre foi e está voltando a acontecer. A gente teve um padre benzendo São Januário aí nessa última semana e agora dessa vez foi um incenso atrás do gol do gigante da colina. A gente realmente vê um Vasco diferente. O Vasco ontem se portou de uma maneira muito boa dentro de campo. E eu vou repetir o que eu venho falando desde o início desse ano. O Vasco contratou 2 treinadores, que no caso foi Marcelo Cabo e o Lisca, com pensamento, com mentalidade de time pequeno.
com todo respeito aí às equipes por onde eles passaram, né? Mas apesar de tudo não são do tamanho do Vasco. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro e o Vasco, principalmente na Série B, deve se portar como o Vasco da Gama. E com o Lisca e o Marcelo Cabo, treinadores que estão acostumados a treinar Ceará, Náutico, CSA, CRB, infelizmente são clubes grandes também, mas não são clubes do tamanho do Vasco da Gama. Eles tentavam implementar esse sistema dentro do nosso clube e não dava liga nos jogadores que têm qualidade, não dava liga principalmente no torcedor com relação à mentalidade. Se portar como time pequeno na Série B não tem como. O Vasco na Série B deve se portar como o Vasco da Gama, da maneira que jogou ontem contra a equipe do Goiás. Quando fez 1-0, estava partindo para cima para fazer 2, e quando perdeu o volante, colocou um atacante, colocou o time ofensivo, e é isso que está dando gosto de ver no time do Fernando Diniz. Um Vasco diferente, um Vasco que sabe jogar e um Vasco que jogue como o Vasco da Gama. Isso de fato empolga e dá mais confiança para que vejamos o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Inclusive o segundo gol ontem contra a equipe do Goiás, né, um passe lindo do Nenê para gol do Gabriel Peck, teve uma troca de passe 1 minuto e 41 segundos, ou seja, o dinizismo de fato tá aí. Um treinador que chegou e já mudou completamente o Vasco, tanto dentro quanto fora de campo, com relação à mentalidade e à confiança desses atletas. Então, dê uma olhada aí no recado que o próprio Diniz passou para o torcedor vascaíno, falando sobre esse acesso e, é claro, como ele sempre fala, sobre o hino do Vasco da Gama. Então, fala daí, Fernando Diniz. Não, o recado é de sempre, igual o hino, cantar de coração, jogar de coração, e que essa conexão, essa simbiose que a gente conseguiu ter com o torcedor hoje, que ela só aumente daqui até o nosso objetivo principal do ano. Um grande abraço. De fato, um treinador que chegou para mudar essa situação do Vasco. Antes eram 10 vitórias em 13 partidas, agora são apenas 8 em 11. O acesso de fato está perto de acontecer. O acesso que estava muito longe agora se aproxima cada vez mais. E ontem, só para dar destaque realmente àqueles jogadores que foram melhor na partida: Riquelme, Ricardo Graça, Leandro Castan, Morato, Marquinhos Gabriel e, é claro, o Nenê. Os jogadores que tiveram um grande destaque, na minha opinião: Marquinhos Gabriel jogou um bom futebol, deu aquele passe para o Riquelme dar assistência, ou seja, uma pré-assistência do Marquinhos Gabriel, vem se tornando um jogador melhor nas mãos do Fernando Diniz. E, é claro, quando tem o Nenê ali do lado do meio do campo, todos os jogadores que jogam ao lado desse atleta tem ali a sua qualidade potencializada. E isso está acontecendo com o Marquinhos Gabriel, isso está acontecendo com o Bruno Gomes, que jogou uma partidaça ontem também, como jogou contra a equipe do Brusque lá em Santa Catarina. O Riquelme também fez uma partidaça, finalmente um lateral esquerdo que dá profundidade a esse time do Vasco, que a gente vem falando também nos últimos vídeos. O Zeca é um lateral esquerdo bom, mas não dá profundidade ao elenco do Vasco. E nessa última partida contra o Brusque, quando o Zeca jogou pela direita, deu assistência para o gol do Nenê. E agora, dessa vez, com o Riquelme jogando pela esquerda, sendo canhoto, deu assistência para o gol do Morato. Ou seja, lateral esquerdo tem que ser esquerdo e lateral direito tem que ser direito. Não pode inventar. Então a gente espera, inclusive, que o Fernando Diniz, já para essa próxima partida contra a equipe do Confiança em Sergipe, venha manter o Riquelme de titular na lateral esquerda. E com relação ao Marquinhos Gabriel, o próprio Fernando Diniz falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem. Disse que é um jogador que gosta muito, inclusive já tinha tentado trabalhar com ele, né, em outras duas vezes. Ele gosta muito de jogador, acha que o Marquinhos Gabriel é um jogador moderno que consegue jogar em várias posições. E além disso tudo, tem uma técnica requintada. Um jogador que de fato melhorou, teve essa qualidade potencializada e vai ser importante. Parece que o Vasco está ganhando forma e o acesso, volta a repetir, está longe, sem dúvida nenhuma, mas começa a se aproximar e está cada vez mais perto de acontecer para o Vasco da Gama. Agora, 8 vitórias em 11 partidas, sendo que dessas 11 partidas, né, que ainda restam, 5 serão em São Januário, rapaziada. Então, vamos acreditar, vamos confiar nesse acesso à primeira divisão. E ontem também, durante a partida contra a equipe do Goiás, o Andrei acabou sentindo, né? Ele acabou saindo aí no final do primeiro tempo e já foi diagnosticado que ele sentiu desconforto na posterior da coxa direita. Ele vai ser reavaliado, né, durante esse restante da semana, mas ontem mesmo em São Januário ele já iniciou o tratamento durante o intervalo e após ali, né, o primeiro tempo. O Andrei, que ontem inclusive acabou completando 150 jogos com a camisa do Vasco da Gama, como tá passando aí essa foto para vocês, né? O atleta completou esse número importantíssimo para sua carreira.
carreira e colocou um post aí no Instagram, também como tá passando, dizendo que hoje completei 150 jogos pelo Vasco e que honra atingir essa marca vestindo a camisa que amo desde pequeno. Só tenho a agradecer ao clube e a todos que estiveram comigo desde o início pela confiança, respeito e carinho que recebi desde que cheguei, em 2004, quando tinha 6 anos. Foi tudo incrível, espero comemorar muito mais aqui. Vamos em frente. O Andrei também, que vem se demonstrando, vem mostrando que é um jogador de muita qualidade e vai ser importantíssimo. A gente espera que ele venha ter uma recuperação o mais rápido possível. E agora, falando com relação ao Nenê, né? O Nenê que se destacou muito também nessa partida de ontem, um jogador que, para vocês terem noção, é o 4º maior artilheiro do clube nesse século 21. No geral, tem 136 gols, 136 jogos, 46 gols e 35 assistências, mas só nesse retorno dele, ele já vem tendo uma marca espetacular. São 4 partidas com a camisa do Vasco, 2 gols, 1 assistência, 11 passes decisivos e 6 chances criadas. E ontem, aquela bola espetacular que ele colocou na cabeça do Gabriel Peck para fazer o gol, e inclusive após a partida, né, ele deu entrevista dizendo que é uma honra fazer gol com passe do ídolo, no caso o próprio Gabriel Peck falando do Nenê, e seguiu dizendo que agora é focar na confiança e o Vasco vai subir. Ou seja, o elenco de fato está muito confiante nesse acesso e a gente espera que isso possa acontecer. E é claro, se continuar jogando dessa maneira, se impondo como Vasco da Gama, tendo uma boa troca de passe e principalmente tática durante os 90 minutos, o Vasco vai conseguir esse acesso. Está longe? Sim, ainda está. Está distante? Muito. Mas o Vasco segue acreditando. Cada vez que passa, cada vitória que chega, o Vasco se aproxima mais de estar na Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2022 e, é claro, em busca de fazer história. Porque caso esse acesso venha a acontecer, de fato, Fernando Diniz, Nenê e outros vão entrar aí para a história do Vasco da Gama. E falando em Fernando Diniz, ontem ele foi perguntado sobre o John Sanches, um jogador aí que vem gerando muita dúvida no torcedor, porque ele não é utilizado, cadê o John Sanches, coloca o John Sanches, e ele falou sobre esse atleta, o porquê não vem utilizando o equatoriano durante as partidas do Vasco. Então, é claro, o torcedor deu uma olhada aí na entrevista coletiva do nosso atual treinador, porque ele não utiliza o equatoriano nas partidas do Vasco da Gama. Então, é claro, mais uma vez, fala daí, Fernando Diniz. Ao John, é um jogador que eu conhecia pouco, porque, assim, embora ele tivesse jogado bem no Independente Del Valle, não é um time que eu nunca tive o prazer de jogar contra. E eu conhecia ele mais, conheci aqui, pegar mais os vídeos e comecei a reparar nele agora nos treinamentos. É um jogador que está se adaptando e a qualquer momento ele pode estrear. Então, rapaziada, como vocês viram aí, né, o Fernando Diniz de fato não conhece muito o atleta, um atleta que só jogou ali no futebol equatoriano, não é muito conhecido, ele já tem as peças aí de confiança, dificilmente veremos o John Sanches vestindo a camisa do Vasco aí nesse restante de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo falando de Vasco da Gama, né, claro, a gente deve voltar aqui na parte da tarde, porque meio 1h30 teremos o julgamento aí que pode mudar completamente a história do Vasco, né, do restante dessa temporada, principalmente, poderemos ter uma reviravolta na presidência e, é claro, estaremos aqui, não cobrindo ao vivo, fazendo uma live, mas assim que tivermos a notícia, fazendo um vídeo para você, torcedor vascaíno, tranquilo? E é claro, rapaziada, se você curtiu o vídeo, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, então se inscrevam, ativem o seu sininho de notificação, deixem aí também o seu like para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. E é claro, ontem o Vascão ganhou, então o like é super merecido, seu comentário, vamos que vamos, vascaíno, ajuda vascaíno. 6 horas, voltaremos aqui com o vídeo certo e logo após essa confirmação, a resposta do julgamento, também estaremos entrando aqui, quem sabe até mesmo em live, falando sobre tudo que rolou nesse julgamento importantíssimo do Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.